também formado em osteopatia, né? E ele é um dos professores dessa escola tão especial de osteopatia de Madrid. E ele vai falar para a gente um pouquinho hoje sobre a experiência que ele tem no tratamento de pacientes com zumbido, usando técnicas de osteopatia, tá? Eu acho que ele pode começar, Vinícius, seja bem-vindo. Eu acho que ele pode começar primeiro traduzindo para o público leigo o que é a osteopatia, para as pessoas entenderem. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, doutora Jane. É um prazer estar podendo compartilhar com vocês, com os pacientes, interessados em geral sobre o tema. Compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, tanto clínica, também junto à parte de pesquisa, que foi assim que a gente se conheceu, né, Jane? Verdade. No meu doutorado, eu trabalhei, né, estudando um tipo específico de zumbido, e meu doutorado foi feito na Unicamp, mas aí a gente fez uma parceria que rende frutos até hoje, junto com o pessoal aqui da USP, e a convite da Jane, faço parte hoje da equipe, então minha gratidão pelo convite. E respondendo a sua pergunta, o que vem a ser a osteopatia? A osteopatia, aqui no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia, tá? Então, no caso do fisioterapeuta, ele se forma, aí ele faz a especialização em osteopatia. Quantos anos de fisioterapia e quantos anos de osteopatia? Para as pessoas terem ideia do nível, né, do tempo que leva essa formação. A fisioterapia vai depender muito da instituição, mas ela varia de 4 a 5 anos. A maioria tem uma duração de 4 anos. Feito, então, esses 4 ou 5 anos, o fisioterapeuta interessado, ele inicia a sua pós-graduação em osteopatia, que, segundo a Associação dos Osteopatas do Brasil, ela tem que ter no mínimo 4 anos de duração. Então, é uma pós-graduação sensu lato, né? Uma especialização que a gente chama. Isso. Né? E essa especialização, algumas escolas têm a duração de 5 anos, como, por exemplo, da Escola de Madrid, e uma vez formado, ele presta a prova do Conselho Federal de Fisioterapia para adquirir o título de especialista. Tá? Mas aí, respondendo o que é a osteopatia, né? A osteopatia, ela é uma ciência, tá? É uma ciência na qual procura-se avaliar, né, diagnosticar e tratar o paciente de uma forma integrada, né, correlacionando os mais variados sistemas do nosso organismo. Vinícius, quais sistemas? O que você está querendo dizer com isso? Porque eu achei que ósteo era só osso, né? Ou osteopatia, trata a doença do osso. Muitas pessoas acabam confundindo e achando, levando a tradução literal do latim, né? Mas, na verdade, a osteopatia ela trata toda e qualquer manifestação, sintomas, que vem da estrutura. O ósteo é estrutura. E quais são essas estruturas? São essas que podem fazer parte do sistema. Então, pode ser a parte óssea, pode ser a parte articular, que seriam as juntas, né? Vulgarmente falando. A parte muscular também, ligamentos, tendões. A parte visceral também. Então, dentro da osteopatia, a gente procura integrar na avaliação sintomas que muitas vezes parece estar relacionado, né? Por exemplo, às costas, ao pescoço, mas tem uma origem visceral. Pode ser por uma má digestão, pode ser por um refluxo, pode ser por uma dificuldade, né, em digerir alguns alimentos. Visceral são as vísceras, tá, pessoal? Estômago, intestino, pâncreas. Isso. No caso das mulheres, né, a parte ginecológica, então tem alguns sintomas, por exemplo, aquela dor lombar sempre no período menstrual, né, tem uma relação com a víscera, com o útero, com os ovários. Tem também algumas dores que podem estar relacionadas com a parte renal,
parte urológica. Então, a gente procura, através dessa avaliação integrada, né, integrando todo o corpo do paciente, identificar as possíveis causas. Tá? Então, não necessariamente o paciente tem uma dor de cabeça, por exemplo, a disfunção ou a alteração está na cabeça. Às vezes pode estar relacionada com a cervical, que irradia para a cabeça, às vezes pode ser a parte torácica, às vezes pode estar relacionada com uma alteração hepática, ou seja, do fígado, que dá aquela dor mais aqui frontal, né? A pessoa come algum alimento mais gorduroso, então o fígado tem dificuldade de metabolizar e acaba dando aquela cefaleia frontal, é muito comum. Então, só para vocês terem uma ideia, como a gente procura na avaliação ir integrando, tá, esses sistemas. E tem a parte da osteopatia craniana, né, que propriamente dita é a manipulação, a avaliação de possíveis disfunções do crânio. E aí que a gente entra, né, bem especificamente nesses sintomas auditivos. Tá? Mas a abordagem osteopática nos pacientes com zumbido, ela não se limita apenas à parte craniana. A gente avalia os ossos do crânio, trata os ossos do crânio, mas a gente sabe que o zumbido, além de ser, né, multifatorial, dentro do nosso trabalho da fisioterapia e da osteopatia, ele pode ter origem também na relação com a ATM, na parte mastigatória, pode ter relação também com a parte cervical, com os membros superiores. Então, através dos estudos, né, que eles demonstram para a gente que essas regiões têm uma relação muito importante com o zumbido. Aí tem alguns casos mais raros, né, que relacionam com algumas possibilidades viscerais, com outras possibilidades relacionadas aos hábitos, que a gente precisa considerar também na avaliação. Então, isso também faz parte da osteopatia. A osteopatia não é você olhar sobre o paciente mecanicamente, né? Mas sim considerar todo esse contexto que a gente fala de biopsicossocial, né? Tanto a parte biológica, mas o psicológico, que envolve a parte emocional, a forma com que o paciente lida com essas situações, e também no social, que é todo o seu entorno. A gente vê que essas alterações impactam no zumbido. E me conta uma coisa, diante dos diferentes pacientes com zumbido que você já tratou na sua carreira, quais foram as estratégias de tratamento que você acabou usando? Quais são as possibilidades? Eu começo inicialmente, né, entendendo um pouco da história do paciente. Eu até brinco em sala de aula, né, que muitas vezes a gente fica tentando caçar as possíveis causas, mas se você ouve o paciente, ele mesmo já traz para você muito dessas relações. Então, na conversa, o paciente ele já traz muitas informações assim, e no caso que os pacientes estão ouvindo, é interessante, né, saber dessas possibilidades que alteram o zumbido, porque isso dá muita informação para o profissional. Como, por exemplo, quando eu bocejo, o zumbido altera. Né? Quando eu vou mastigar algo, quando eu estou comendo algo, o zumbido ele altera. Quando eu viro a cabeça para a direita ou para a esquerda. Eu vou manobrar o carro, eu dá aquele pico. Isso pode parecer informações bobas, mas para a gente, fisioterapeuta osteopata, já é uma informação bem preciosa, porque a gente consegue entender as estruturas, os músculos, as articulações que estão envolvidas naquele zumbido. Naquele movimento, naquela modulação. Então, isso é uma informação muito valiosa. Quando o paciente fala, eu já vou raciocinando o que eu vou precisar avaliar e o que eu vou precisar tratar com o paciente. Né? Somado a isso, quando eu falo que a osteopatia, né, trata as possíveis disfunções, as possíveis causas de sintoma do paciente, o que a gente busca são alterações de mobilidade. O corpo ele foi feito para movimentar, né? A vida é movimento. Então, se você tem algo que não está com movimento, consequentemente a sua função está alterada. Né? E o que você observa no zumbido? Você observa uma hipermobilidade ou uma hipomobilidade? Ou varia?
ambas podem manifestar isso não só para zumbido, né, mas com dor principalmente, pode ter ambas relações, tanto com hipo como hiper, né, mobilidade. Algo que está mais restrito e alguma articulação ou tecido que está com mais movimento. Esse conceito, né, tentando traduzir mais para os pacientes, né? Estou deixando você acuada. Normalmente, é que a gente vai usando o termo técnico, né? Você me fala se tiver muito... Então, porque os pacientes não sabem o que é hipermobilidade e hipomobilidade. A hipomobilidade é quando uma estrutura, uma região do corpo falta movimento. Falta. Tá. Então, aquilo que falta movimento pode manifestar sintomas. E só fazendo um parênteses, é por isso que a atividade física, né, é uma dos principais hábitos que, se você adquire, você trata várias coisas, porque ela melhora a função de uma maneira geral. Não, né? Tem estudos mostrando que paciente que faz atividade física moderada, intensa, eles têm muito menos zumbido, ou quando eles têm zumbido, o zumbido não incomoda, né? Então, a atividade física é padrão ouro. É para zumbido, é para dor crônica, é para triglicérides, né, que está alterado, é para diabetes, um monte de coisa. Né? Então... eu tenho hérnia, está deslizando, o meu ortopedista falou que não é para fazer exercício. O que você acha? Física. O que você acha? Qual é o tratamento? Atividade física, eu falo que é um tiro de bazuca, né? Porque vai ajudar em inúmeras áreas do seu organismo. Sem falar do emocional, do social, porque a atividade física você também socializa, né? Então, atividade física é algo assim, é o padrão ouro, vamos dizer assim, de tratamento, né? Sim. E que na avaliação é algo que eu procuro perguntar para o paciente, né? Essa semana mesmo, ontem, eu atendi um paciente no consultório que eu perguntei quando iniciou o seu zumbido. Ele já tinha, mas quando que ele agravou? Quando iniciou a pandemia. Né? O que aconteceu quando iniciou a pandemia? O que você mudou, assim? O que mudou na sua vida? Eu parei de lutar Muay Thai, que eu adorava. Né? Parou de fazer atividade física. Né? Começou a ficar mais estressado, trabalhando de home office. Então, muitas vezes na conversa já salta uma série de informações ali que é fácil, né? Só da nossa conversa, o paciente falou assim: doutor, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Tinha algumas restrições de mobilidade que precisaram ser tratadas? Tinha. Né? Não é também que a atividade física vai resolver todos os problemas, né? Todos os casos de zumbido. Não. Mas vai ajudar a minimizar, vai ajudar a equilibrar em boa parte. Então, de uma maneira geral, na minha avaliação, isso já aprendendo com o tempo, né, é a gente considerar todas essas possibilidades e não simplesmente manipular apenas o paciente. Porque você pode, e aí a gente entra no tratamento da osteopatia, né, que ela é uma terapêutica manual. Então, quando a gente identifica esses bloqueios, essas restrições de mobilidade, a gente intervém com técnicas de manipulação, né, que são mobilizações. Alguns acabam conhecendo ela por conta das técnicas de estalido, né, de estalar a articulação, mas ela não é só... o tratamento não é feito só com essas técnicas. Tem técnicas mais sutis, né, para pacientes que têm uma idade mais avançada, ou caso o paciente não goste desses estalidos, das manipulações, tem técnicas mais sutis. Então, é com essas técnicas que a gente intervém no nosso tratamento, mas se a gente não considera todo esse restante, o que o paciente faz depois da sessão, faz atividade, ele se movimenta ou não, ele não faz nada, só fica sentado, não consegue nem sentar no chão e levantar porque já dói tudo, né? Então, a gente precisa mudar esses hábitos aí também. Senão ele volta a cada sessão com os mesmos bloqueios, né? Você libera, a outra semana está tudo bloqueado de novo. Você libera, está tudo bloqueado de novo. Então, a gente tem que considerar também esse pós-sessão. E queria fazer um parênteses aqui, a gente conversou um pouquinho antes da live, não foge não, hein? Só descruzando as pernas. A gente conversou um pouquinho antes da live do tempo de tratamento, né? Você acha que é diferente para os pacientes que sentem zumbido, dos pacientes que não sentem zumbido? Como é que é?
O tempo de tratamento não, talvez o tempo de resposta, né? E aderência ao tratamento também, né? Porque não é só ir na sessão, o paciente tem que fazer algumas coisas em casa. Como é que é? Eu sempre atendi, né? O maior motivo de busca dos pacientes no consultório foi por conta de dor, né? E eu tenho trabalhado com zumbido há pouco tempo, né? Comparado com o que eu atendo pacientes com dor. Mas eu já pude notar que tem algumas semelhanças nos pacientes com zumbido e com dor, principalmente aqueles com dor crônica. O que é dor crônica? Né? O paciente que tem dor há mais de 6 meses. Alguns estudos falam mais de 3 meses, né? Mas eu consideraria mais de 6 meses, e por anos, 10 anos. Né? E os pacientes eles chegam achando que num passe de mágica isso vai se resolver, né? Ou que com uma manipulação apenas isso vai melhorar. Tem um caso ou outro mais raro que com 2 sessões assim o paciente melhora. Mas a grande maioria precisa de um tempo maior de resposta, né? O zumbido, ele não é uma doença, é um sintoma, né? Então, eu até procuro insistir para os pacientes mudar um pouco a comunicação, né? Não é eu tenho zumbido, é eu estou com zumbido. Né? Porque se ele fala eu tenho, é como se ele se apropriasse do zumbido e ninguém mais tira. Né? Agora eu estou hoje. Amanhã eu posso ter menos. Depois de amanhã eu posso não ter. Depois de amanhã ele pode voltar um pouquinho, entendeu? Então, é algo que ele é temporário, é passageiro, ele pode aumentar, pode diminuir. Né? E, no futuro, ele pode, sim, deixar de existir, como a gente já viu em alguns casos. É mais raro, mas pode acontecer. Mas, fazendo esse comparativo, não é de uma hora para outra que esse sintoma ele vai embora. Ele pode ter surgido de uma hora para outra, mas as adaptações, as sobrecargas, os equilíbrios, eles foram sendo gerados ao longo do tempo. Né? E aí teve algum gatilho que desencadeia ele. Então, eu procuro, né, desde o início, deixar bem claro para o paciente assim, a importância, primeiro, de ter paciência. Né? Não só para o zumbido, mas qualquer sintoma, qualquer patologia, né, qualquer doença que o paciente tenha, não adianta desesperar, né? Porque se você desesperar, você age instintivamente, você não faz as coisas sem pensar, você começa a dar tiro para tudo quanto é lado, né? Então, primeira coisa é manter a calma e saber que tem tratamento. Né? Existe tratamento para o zumbido. E existem muitas possibilidades. Você precisa, antes de mais nada, fazer uma boa avaliação, né? Procurar um otorrino, fazer os exames. Feito isso, né? Existem tratamentos medicamentosos, existem tratamento fisioterapêutico, existe osteopatia, agulhamento, existe muito. É o que vocês procuram trazer aqui nessas lives, que eu acho sensacional. Atividade física que a gente falou, né? Mas o que eu noto, Gênia, é que assim, os pacientes eles esperam algo com uma melhora repentina. E aí que eles acabam aumentando a ansiedade e ficando muitas vezes desiludidos. Muitos falam para mim, eu já fiz osteopatia e não melhorou. Mas quantas sessões você fez? 3. É muito pouco tempo. Né? Um osteopata normalmente marca uma vez por semana. 3 semanas é muito pouco para ter alguma mudança. Né? Então, como que eu procuro? Né? Aí, respondendo a sua pergunta, eu procuro ir avaliando sessão a sessão. A maior melhora, ela se dá, pelo que eu noto ali, de 1 a 3 meses. Já é para ter alguma mudança. Tá? Porém, pode ficar ainda um zumbido residual. E esse vai melhorar depois ao longo de 6, 9 meses. Tem alguns estudos que eles fazem um acompanhamento e eles notam que depois do tratamento de 1 mês, o zumbido ele pode mudar depois de 3, 6 e 9 meses. Só que a pessoa ela cansa antes, ela desiste antes. E os profissionais também. Tem profissional que eu estava falando, né?
Tem profissionais que não têm prática com zumbido, né? Ou desconhecem. E não acompanham. Quando eu vejo que o caso está demorando um pouquinho, eu falo, vamos com calma, você vai seguir essas mudanças, vai incluir esses pontos no seu hábito, atividade física, vamos passar com uma nutricionista, né? Vamos fazer um trabalho psicológico, alguns casos que precisam, né? Quando o emocional está muito abalado, ou alguns casos precisa ser medicado. Ó, vamos seguir com essa equipe e vamos com o tempo, vamos aguardando. Eu vou espaçar as minhas sessões, ó, vem daqui 2 semanas, vem daqui 3 semanas, né? Para dar tempo de resposta. Entendeu? Se você não dá tempo, você não consegue ver mudança e você acha que não deu certo. Então, precisa insistir. Eu vejo que os pacientes que insistem são os que mais melhoram. Né? E você nota alguma diferença se zumbido com dor e zumbido sem dor? Porque você deve receber pacientes no seu consultório que tem zumbido e não tem uma queixa de dor importante. Esses também respondem? Ou você nem recebe esses casos? Não, recebo. A grande maioria tem alguma dor associada. Tá. Né? Mas tem casos que vêm só com zumbido. Né? A grande maioria tem uma dor associada nessa região, de pescoço e de região da face, né? Dor de cabeça, dor aqui na ATM, que é essa articulação aqui da mastigação, né? Apresenta bruxismo, que é um apertamento dentário, né? Às vezes diurno, às vezes noturno. Eu vejo que esses pacientes acabam tendo uma melhora mais efetiva. Com dor. Pacientes com dor. Tem uma resposta mais efetiva. Mas não é uma regra. Né? Não é porque o paciente tem zumbido e não tem dor que ele não vai melhorar. Ele pode melhorar também. Mas na minha prática, e até tem algumas evidências aí que demonstram isso também, que o paciente que tem dor associada, ele tende a ter uma melhor resposta. Né? Porque esses sistemas, eles estão, né, eles se comunicam. Estão interligados. Bom, Jéssica, tem alguma pergunta da plateia? Por enquanto não, doutora. E você gostaria de finalizar dizendo alguma coisa, recomendando alguma coisa? Voltamos? Voltou. Voltou? Voltou. Então, eu noto que quando o paciente, né, a pessoa em geral, assim, ela se desespera com algum sintoma, ela tende a potencializar ele. E tem explicações fisiológicas do porquê isso acontece. Por isso que técnicas de meditação, técnicas de respiração, atividade física, isso ajuda a amenizar. Né? Então, a dica que eu dou, então, procurem, né, profissionais que têm experiência com zumbido, que eles vão poder te orientar. No caso da osteopatia, quem quiser saber um pouquinho mais, tem o site da associação, né, que é osteopatiabrasil.org.br. Lá tem bastante informação sobre osteopatia. E lá tem também indicações de osteopatas no Brasil todo. Tem um mapinha que você pode procurar por região. Tá? Que legal. E tem também no site da minha clínica, tem também algumas informações sobre osteopatia, que é ontos.com.br. Tá? Lá a gente divide também por grupo, né, por área, por sintoma. Como é que escreve ontos? ONTOS. Tá. ontos.com.br. Tá, e o outro, osteopatiabrasil.org.br.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma honra ter o Vinícius aqui, porque ele é um cara muito ocupado, ele viaja o Brasil todo dando aula, muito concorrido, tem 2 filhotas lindas que são pequenininhas, ele largou tudo para vir aqui hoje. Queria agradecer, né? E agradecer a vocês que participaram, que nos assistiram, tá? Obrigada à Obrigado, Fundação Jane. Vinícius por mais essa oportunidade. Até a próxima pílula. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, certo.